Queridos, eu quero ministrar nesta manhã, essa manhã, ou melhor, esse dia, é um dia de milagres. Vou falar de novo, hoje vai ter milagres neste lugar. Quantos aqui estão precisando viver milagres? Glória a Deus. Então eu quero que você esteja atento àquilo que o Espírito Santo vai ministrar, porque hoje Deus vai fazer algo sobrenatural na sua vida. Quantos creem? Diga amém. Que nesta manhã, Pai, o teu Espírito tenha toda a liberdade para ministrar neste lugar. Que haja um mover de glória, que haja uma presença sobrenatural, que sejamos marcados pela tua presença. Senhor, tu sabes o milagre que cada um precisa nesta manhã. Eu quero profetizar que eles viverão milagres nesta manhã, no nome de Jesus. Amém. O tema da nossa ministração hoje é andando na terra a partir do céu. Diga comigo, andando na terra a partir do céu. Diga mais forte, andando na terra a partir do céu. Nós vamos começar Gênesis capítulo 15, verso 1 ao verso 4. Eu quero que você esteja atento para aquilo que o Espírito Santo vai fazer na sua vida nesta manhã. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar se eu continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: a mim não me concedestes descendência, e um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro. A isso respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Quando nós olhamos para esta palavra, queridos, aqui Abraão, ele tinha aproximadamente 75 anos. E Deus então faz uma promessa a Abraão. Deus fala para Abraão que a descendência dele seria numerosa, que Deus faria algo sobrenatural, seria algo poderoso. E naquele momento então Abraão ele olha para o Senhor e fala: Senhor, como que a minha descendência será numerosa, se eu com esta idade o Senhor não me deu nenhum descendente? Sarai e Abraão, eles tinham um servo chamado Eliezer. Eliezer era filho da sua serva que havia nascido na sua casa. Abraão e Sara haviam visto Eliezer crescer, nasceu na sua casa, estava crescendo. E dentro da mente de Sara e dentro da mente de Abraão, eles achavam que o seu descendente ou o seu herdeiro seria Eliezer. Mas neste momento que Deus faz-lhe uma promessa, ele começa a questionar Deus: Deus, eu não tenho herdeiro, o Senhor não me deu ninguém, o Senhor não me deu uma descendência, eu não tenho filhos. Queridos, imagina você receber uma promessa de Deus num certo tempo da sua vida, onde você acha que aquilo jamais vai se cumprir. Era exatamente aquilo que Abraão e Sara, eles estavam vivendo. Eu não sei, meu irmão, quantos de vocês já receberam promessas de Deus, mas eu tenho muitas promessas de Deus. Eu tenho recebido promessas poderosas. Eu recebo promessas de Deus desde a minha adolescência. Algumas delas já se cumpriram, outras ainda não se cumpriram. Mas algo que eu sei, queridos, eu velo por essas promessas. Eu creio no cumprimento das promessas de Deus. E quando Deus agora faz esta promessa a Abraão, ele então com 75 anos de idade, ele questiona Deus. Talvez você já questionou Deus em algumas áreas da sua vida. Talvez você já questionou Deus por uma promessa tão grande. Você olha para todas as circunstâncias e você acha que aquilo seria impossível de acontecer. Era exatamente isso que Abraão estava vivendo. Mas eu quero hoje profetizar, queridos, que todas as promessas de Deus na sua vida, elas vão se cumprir. Vou falar de novo, todas as promessas, elas vão se cumprir, porque Deus é um Deus verdadeiro, e Deus é um Deus que promete, Deus é um Deus que cumpre. Mas quando nós olhamos aqui no capítulo 16 agora de Gênesis, também os 4 primeiros versículos,
Nós vemos aqui, logo no verso 1, ora Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, tendo porém uma serva egípcia, por nome Agar. Ela disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz a filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com os filhos por meio dela. E Abrão anuiu, concordou ao conselho de Sarai. E então Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar, egípcia, sua serva, e deu por mulher a Abraão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Primeira coisa que eu me pergunto: como que Sarai sabia que ela não podia ter filhos, que o problema estava nela? Porque não existia exames como tem hoje, né? Ela poderia perguntar: o problema está em mim ou o problema está em Abraão? E na verdade ela sabia, porque ela deu a sua serva como mulher para Abraão, para ele ter filho através dela. Mas quando nós olhamos, queridos, agora, havia passado 10 anos, Deus fez uma promessa para Abraão, quando ele tinha quantos anos? 75. Agora Abraão tinha habitado na terra de Canaã por quanto tempo? 10 anos. Isso quer dizer, quem é bom de matemática, quantos anos ele tinha? 85 anos, e a promessa ainda não havia se cumprido. 85 anos, se 75 ele já achava difícil, imagina agora com 85 anos. Mas agora Sarai, depois do momento de desespero, e é interessante, queridos, que quando nós passamos por alguns momentos de turbulência, a gente sempre lembra de uma promessa, né? A gente sempre busca essa promessa. E agora passaram-se 10 anos, Sarai então, ela lembra que há 10 anos atrás, Deus havia feito uma promessa que lhe daria uma descendência. E essa mulher agora, num momento de desespero, no momento agora que ela percebe que a promessa não se cumpre, ela então resolve dar uma ajudinha para Deus. Você já tentou dar uma ajudinha para Deus? Já tentou dar uma mão para Deus? Você já foi proativo a ponto de falar assim: olha, já que as coisas não estão vindo, já que o milagre está demorando, Deus fez a promessa, eu creio na promessa, mas já que a promessa está demorando, eu vou dar uma mãozinha para Deus. Já que a promessa está sendo difícil de se cumprir, eu vou ajudar Deus. Ela então olha para Abrão e fala assim: Abrão, vamos fazer o seguinte, a promessa está demorando, Deus prometeu que lhe daria uma descendência, mas a gente pode dar uma forcinha para Deus, a gente pode dar uma ajudinha para Deus. Vamos fazer o seguinte, eu tenho uma serva, Agar, você então vai se deitar com ela, e você vai ter um filho meu através dela. E Abrão então também, com aquela visão proativa, eu acho muito legal, queridos, uma pessoa proativa. Eu acho bom quando a pessoa ela tem iniciativa. O problema é que no campo espiritual, às vezes algumas proatividades elas são inativas, elas são inoperantes, elas geram problemas. Mas aqui nós vemos Abrão então, ele concorda com Sarai. Fala: tudo bem, Deus fez uma promessa 10 anos atrás, então vamos buscar cumprir essa promessa através de Agar. Interessante, queridos, que neste momento nós vemos aqui que algumas coisas nós precisamos aprender a confiar em Deus e descansar em Deus e aguardar o tempo de Deus. Sarai aqui, ela tentou fazer alguma coisa, ela tentou resolver da sua própria forma, mas foi algo que veio filho, mas trouxe mais problema do que solução. Aguardar o tempo de Deus, aguardar a promessa de Deus é necessária para vivermos as promessas. Eu não sei, meu irmão, como você entrou aqui nesta manhã, eu não sei como está o seu coração ou como está a sua vida, eu não sei qual é o milagre que você precisa hoje, que você tem buscado, mas o alerta que eu quero trazer para você hoje, meu irmão, você precisa aprender a esperar em Deus. Você precisa aprender a confiar em Deus. Você precisa entender que a sua proatividade nem sempre vai dar certo. E quando eu falo isso, queridos, eu falo para mim mesmo, porque eu já tive momentos na minha vida que eu falava: não, peraí, Deus tem uma promessa, está demorando, eu resolvo dos meus meios.
E eu confesso que nunca deu certo, nunca foi bom, nunca foi saudável. Nós precisamos aprender a confiar em Deus de uma forma tão extraordinária, de uma forma tão eficaz, que nós aprendemos a confiar e a falar com Deus, a depender de Deus, a esperar em Deus. Mas aqui nós vemos, queridos, uma promessa demorando no meio de uma crise. Uma mulher então, ela resolve dar um jeitinho. Mas a minha pergunta hoje para você, queridos, quando Deus faz uma promessa, o que Ele de fato espera de nós? Quando Deus faz uma promessa, qual é a nossa postura? O que Deus espera de mim e de você? Será que Deus quer uma ajudinha? Será que Deus quer que você saia da posição e comece a fazer do seu jeito? Porque é isso que nós fazemos geralmente. Porque nós nos achamos os autossuficientes a ponto de resolver qualquer coisa. E aqui nós vemos, queridos, uma mulher que tenta dar uma mãozinha para Deus, mas algo que não dá certo. Quando Deus faz uma promessa, o que Deus espera? Deus espera que eu e você possamos crer. Diga crer. Diga mais forte, crer. Possamos agarrar nessa promessa, possamos confessar essa promessa, possamos viver essa promessa, possamos abraçar esta palavra. Talvez você entrou aqui, a sua mente hoje, você sabe das promessas que Deus já fez, e a palavra de Deus para você hoje é: creia. Creia porque Ele vai fazer, creia porque Ele é fiel, creia porque Ele vai mover a sua vida, Ele vai mover a sua casa, Ele vai mudar a sua história. Deus vai fazer porque Deus é Deus. As coisas espirituais nem sempre elas acontecem do jeito que nós esperamos ou do jeito que nós queremos. Às vezes, queridos, nós começamos a criar coisas. Deus ajuda quem cedo madruga. Já viu essa palavra? Não cai uma folha de uma árvore se Deus não permite. Os irmãos estão fazendo algumas pegadinhas aí, pegando algumas pessoas. Está na Bíblia ou está amarrado, né? Quem aqui já passou pelo está na Bíblia ou está amarrado? Mas às vezes a gente cria algumas palavras, queridos, porque nós queremos que essa palavra ela venha e que ela traga alento ao nosso coração. Nós começamos a criar: não, Deus precisa de uma ajuda, não, eu vou fazer alguma coisa. E foi exatamente o que Sarai fez. Passaram 10 anos, a promessa não chegou, não foi cumprida. Eu quero um filho, meu marido já tem 85 anos, ela não estava muito longe disso, eu preciso de um milagre. Nós precisamos, queridos, aprender a descansar em Deus, a deleitar em Deus. Nós precisamos aprender a esperar em Deus, saber que tudo vem do Senhor. É neste momento, queridos, que nós precisamos não viver na terra, não viver do céu a partir da terra, mas viver na terra a partir do céu. Nós precisamos entender que nós estamos conectados no céu. Quando Deus ele criou o mundo, primeiro a Bíblia diz que Ele fez céus e depois Ele fez a terra. Nós precisamos começar a viver na terra a partir do céu. Nós precisamos começar a entender que o céu é da onde vêm os milagres de Deus e vão ser realizados na minha vida. A oração do Pai Nosso diz: seja feita na terra assim como é feita no céu. Não é ao contrário. Às vezes nós mudamos as coisas, mudamos a lógica, mudamos a matemática, porque nós queremos que o céu funcione como funciona na terra. E a terra, queridos, se nós queremos viver o sobrenatural, o que tem na terra não serve. Eu preciso viver na terra a partir do céu. E o céu exige que eu creia. O céu exige que eu espere em Deus. O céu exige que eu faça a vontade de Deus. O céu exige que eu confesse a palavra, que eu creia com o coração, mesmo diante das adversidades. Talvez você entrou aqui hoje, meu irmão, você está vivendo a maior crise na sua vida. Mas a palavra de Deus para você hoje: você precisa viver aqui na terra, assim como é no céu. Você precisa viver as realidades do céu na terra.
nós precisamos viver o espiritual, é do espiritual para o natural, é de dentro para fora, não é ao contrário. Às vezes nós estamos vivendo, queridos, querendo milagres, mas nós estamos agindo não do céu para a terra, não o sobrenatural. O que Sarai fez, não, o céu está demorando, então eu faço do meu jeito. O céu está demorando, então eu vou fazer segundo a minha vontade. E hoje Deus quer que nós possamos nos alinhar com o propósito dEle, segundo a vontade dEle. A grande verdade é que nós precisamos aprender a descansar em Deus. O que diz lá o salmista no Salmo 127:1? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O salmista aqui está dizendo: se o Senhor não fizer, meu irmão, não vai dar certo. Se eu não aprender a confiar em Deus, se eu não aprender a descansar no Senhor, não vai dar certo. Se eu não aprender a esperar do Senhor, não vai dar certo. Eu não estou dizendo, queridos, que você precisa simplesmente deitar na rede e ficar esperando, não. Não é preguiça, mas é você crer, você descansar em Deus. É você saber que tudo vem dEle. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha aqueles que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Precisa ter a sentinela, precisa, mas a minha dependência é totalmente em Deus, a minha esperança é totalmente dEle. Eu preciso entender que a minha inteligência nem sempre funciona, a minha proatividade no reino do Espírito nem sempre vai funcionar. Eu preciso aprender a descansar em Deus. E é por isso que aqui no verso 2 do Salmista 127 ele diz: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, ganhastes. Não adianta fazer nada disso, porque a Bíblia diz que aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Mas o dormir aqui não é o dormir de preguiça, mas é o dormir do descansar. Eu preciso descansar em Deus. Eu preciso saber que aquele que fez a promessa é fiel para cumprir, e ela vai se cumprir na minha vida. Ela vai se cumprir na minha vida, e eu preciso velar por essa promessa. Queridos, quando eu começo a falar aqui que nós vamos ganhar 20% da cidade, vamos ter o nosso campus, é algo que Deus falou comigo, e por isso eu velo por essa palavra, eu publico essa palavra, eu trabalho por essa palavra, e eu espero Deus agir segundo essa palavra. Mas eu descanso em Deus. Mas enquanto isso eu creio, e quando eu creio eu confesso, e quanto mais eu confesso, mais eu creio. Nós precisamos começar a aprender a descansar em Deus. A Bíblia diz: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente ganhastes. Ele dá aos seus amados enquanto dorme. O que é milagre? Milagre é algo que sai da esfera humana. Milagre, queridos, é algo que você não consegue explicar. Milagre é quando a matemática, a ciência, ela não explica, mas Deus faz. Milagre não depende da ação do homem. Milagre é algo que vem do céu para a terra. É o sobrenatural de Deus agindo no natural do homem. Nós precisamos aprender a viver esses milagres, a querer esses milagres, a buscar este milagre. Sabe por quê? Às vezes nós nos tornamos muito religiosos. Às vezes, queridos, a gente vem na igreja, mas não é diferente daquele que vai na missa. Nós precisamos começar a crer, viver milagres, saber que Deus ainda é Deus de milagres, que Deus é o Deus que provê, Deus é o Deus que faz. Eu quero profetizar, queridos, que ainda hoje muitos vão viver milagres de Deus ainda hoje neste culto. Deus vai fazer o sobrenatural na sua vida, e vai ser algo que você não consegue explicar. É o mover de Deus sobre a terra, é Deus se movendo na sua vida, é Deus mudando a sua história. Eu me lembro, alguns anos atrás, eu estava vindo do Rio de Janeiro, eu e meus irmãos, e
E no meio do caminho, na Dutra, o carro estragou. E nós ficamos parados no acostamento. Eu estava dirigindo. Chamamos o guincho, chamamos socorro, aguardando. De repente, eu sentado no banco do motorista, eu olhei pelo retrovisor e vi um carro desgovernado que caiu no acostamento. E na hora que ele caiu no acostamento, eu falei: meu Deus, e agora? E quando ele viu meu carro parado no acostamento, ele jogou e ele voltou. Eu sei que eu vi o carro passar na minha frente, com as 4 rodas viradas para o meu lado, caiu no barranco e rolou. Descemos do carro correndo, fomos lá, socorremos esse rapaz. Mas interessante, queridos, que quando eu fui olhar, a roda do carro dele estava debaixo do para-choque do meu carro. Ele havia passado tão perto que a roda estava debaixo do para-choque. Aquilo foi algo sobrenatural. Aquele carro era para ter nos esmagado. Eu vi as 4 rodas viradas para frente e ele caindo rolando. Sabe o que é aquilo? Milagre. Quando eu olhei para aquela marca da roda, eu falei: Jesus, esse carro ele passou tão rente, mas o anjo, é como se o anjo tivesse tirado para não nos afetar. Quantos milagres, queridos, nós já vivemos, quantas histórias, quantos livramentos, quantas coisas Deus já fez. Quantas coisas Deus já fez na sua vida. Milagre é quando uma pessoa recebe um diagnóstico médico e o médico diz: não tem mais jeito. Aí vem o milagre, aí vem a ação de Deus, aí vem o que Deus faz, que o homem não explica. O milagre a ciência não explica, mas Deus faz. O milagre o homem não explica, mas Deus faz. O milagre, queridos, é quando você não tem mais esperança, não tem mais expectativa, não tem mais jeito, e Deus opera o sobrenatural. É quando você fala: não tem mais como, eu não tenho mais ação, eu não tenho mais reação, eu não tenho mais o que fazer. O milagre geralmente vem, queridos, quando nós reconhecemos: Senhor, agora é só contigo. Não tem mais jeito, não tem mais esperança. Sabe o que é milagre? É quando nós entramos na zona da impotência, da dependência, e nós falamos para Deus: Deus, ó, eu já cansei de fazer, agora eu não faço mais nada, eu simplesmente espero em Ti. Eu simplesmente espero em Ti. E aí nós que temos uma promessa de Deus, o milagre vem. Porque às vezes nós estamos nos debatendo tanto, tentando fazer tantas coisas, e Deus fala: calma, é do meu jeito, não é do teu. Você está tentando, eu vou esperar você parar. Quando você parar, eu faço. Mas tem muita gente que ainda está tentando fazer, está tentando resolver. O milagre, queridos, não tem a ver com a idade. Senhor, mas passou tanto tempo, não importa. O milagre, queridos, é quando nós esperamos em Deus e quando nós cremos, quando nós decidimos crer, independente de qualquer coisa. O que determina o milagre, queridos, é quando eu creio e quando eu confesso. Eu não vou morrer até que se cumpra esta palavra, este milagre. O milagre nem sempre está ligado à minha ação ou reação, mas o milagre está ligado à minha impotência e o meu descanso em Deus. Tem pessoas aqui que hoje o Senhor está dizendo: aprenda a descansar. Sabe por que o teu milagre ainda não chegou? Aprenda a descansar. Quando nós vamos para Romanos capítulo 4, verso 18, a pergunta é: quando foi que a promessa se cumpriu na vida de Abraão e na vida de Sarai? E quando nós olhamos aqui o capítulo 4 de Romanos, verso 18, Abraão esperando contra a esperança. Você já pensou, já parou para pensar nisso?
Então ele, com 75 anos de idade, ele recebe uma promessa. Com 85 anos, Sarai vai lá, manda ele se deitar com Agar. Vou dar uma ajudinha para Deus. Mas agora, a Bíblia está dizendo que Abraão esperou contra a esperança. Olha que contraditório. Ele esperou contra a esperança e ele o quê? Ele o quê? Não ouvi. Não ouvi. Creu. O milagre se cumpre na vida de Abraão quando ele decide crer, para vir ser o pai de muitas nações, segundo aquilo que lhe fora dito. Assim será a tua descendência. A Bíblia diz que Abraão agora, ele decide crer. Ele luta, ele começa a esperar contra a esperança. E agora ele decide crer. E a Bíblia diz que ele se apega na palavra. Qual foi a palavra liberada sobre a sua vida? O que Deus falou sobre você? Qual foi a promessa de Deus sobre a sua vida? A única coisa, queridos, que Deus espera de mim e de você é que possamos crer. Olha o próximo verso 19. Olha só o que diz. Pus o óculos aqui que eu não estava enxergando que número que era, tá? O 19, olha só. E sem enfraquecer na fé. Olha só. Ele resolve crer e a Bíblia diz que agora sem enfraquecer na fé. Queridos, isso é difícil, hein? Quando eu olho para essa história de Abraão, eu me lembro de Caleb, né? Quando com 85 anos ele chega lá e fala: ó, dá minha parte da herança porque eu vou conquistar. Eu quero a minha terra. Então tem um pessoal, queridos, que não importa a idade, eles sabem que tem uma promessa, e eles velam pela promessa, e eles creem, eles esperam. Então a Bíblia diz que ele, sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido. Olha só, quando ele tinha 75 anos, Deus fez uma promessa. Quem tinha problema para gerar filhos? Lá atrás. Vamos lá, gente. Quem tinha problema? Sarai. Passa-se anos, e a Bíblia agora diz que Abraão, ele resolve crer contra a esperança. Por que contra a esperança? Porque agora ele estava impotente. Quando a Bíblia fala assim que ele, embora ele levasse em conta o seu próprio corpo adormecido, amortecido, agora o problema antes era com Sara, agora o problema era com os dois. Com 75 anos, quando a promessa não se cumpria, Sara tinha o problema. Mas agora passou-se tanto tempo que agora ele se tornou impotente. Agora o problema não está só com Sara, não. Agora o problema também está com ele. Agora ele também está no ponto que ele precisa crer contra a esperança. Por que crer contra a esperança? Porque agora o seu próprio corpo já estava amortecido. Agora ele já não funcionava mais. Agora ele já estava impotente. Agora o problema não era só um, agora o problema aumentou, agora o problema são os dois. E aí continua: com sendo já de 100 anos e de idade avançada de Sara. Então vamos rebobinar. Deus lhe faz uma promessa, promessa ainda não se cumpre. Passa-se 25 anos, porque a Bíblia diz que agora Abraão tinha quantos anos? 100 anos. E Sara também envelheceu. Antes o problema era só com Sara, agora o problema era com Sara e com Abraão. Os dois já estavam velhos. Ela continuava com problema. Ele agora começou a ter problema. Mas a Bíblia diz que assim mesmo ele creu. Diga, ele creu. Lutou contra a esperança e ele creu. Nós precisamos começar a entender essas verdades, queridos. Deus, Ele gosta de coisa difícil. Deus não trabalha com coisa fácil, não.
Um dia chegaram para Jesus e falaram assim: Jesus, seu amigo Lázaro está doente. Jesus pensa, estou fazendo uma analogia, tá? A Bíblia não fala isso. Deixa ele morrer, depois eu resolvo. Deixa ele morrer, depois eu resolvo. Depois chegaram para ele: Jesus, Lázaro morreu, agora eu vou. Enquanto ele estava doente, Jesus ficou esperando. Mas quando ele morre, Jesus vai. Agora vamos, gente, o que eu quero que você entenda? Nós precisamos andar na terra a partir do céu. E o céu é o sobrenatural. Agora, se a gente fosse analisar só a terra, era mais fácil para Deus resolver o problema só de Sara ou ter que resolver o problema dos dois? Não era mais fácil Deus ir lá, curar Sara e pronto? Mas não, Deus dificulta às vezes as coisas. Deus esperou também ele ficar impotente, já entrar com 100 anos, 2 velhos, e Deus fala: agora eu cumpro, agora eu faço. E a minha pergunta é: por que então você perdeu a esperança? Por que então você parou de orar por aquilo que Deus prometeu? Por que você acha que Deus não vai fazer mais na sua vida o que Ele prometeu? Porque talvez você fala: não, após é a idade, após não dá mais tempo de casar, após não dá mais tempo de ter minha vida restaurada, após não dá mais tempo. Meu irmão, olha para a história deste homem, que viveu o milagre de Deus, que viveu o sobrenatural. Tudo isso porque ele resolveu crer. Olha o que diz o verso 20: ele não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glórias a Deus. Olha o que a Bíblia está dizendo: ele não duvidou por incredulidade da promessa. Não, a promessa não vai se cumprir mais, não. Mas a Bíblia diz que pela fé ele se fortaleceu. Eu quero que você hoje, meu irmão, se fortaleça pela fé. Pela fé. Apóstolo, parece que está tudo escuro, parece que está tudo nublado, parece que eu não estou vendo nada. Tem gente que não vê nem o túnel, tem gente que vê luz no fundo do túnel, mas tem gente que não enxerga nem o túnel. Não importa o que você enxerga, o que importa é que a sua fé precisa te fortalecer. E quando a fé fortalece, você continua confessando, você continua falando, você continua vivendo as maravilhas de Deus. Meu irmão, abra a sua visão nesta manhã. Deus vai mudar a história da sua vida. A promessa de Deus, Ele não se esqueceu. Ele vai cumprir na sua vida, Ele vai cumprir na sua casa. Deus vai mudar a tua história. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé ele se fortaleceu e ele deu glórias a Deus. Ah, meu irmão, você precisa entender essas verdades. Quando eu confio, quando eu creio, quando eu espero, eu continuo dando glórias a Deus, por mais que pareça ser impossível. Eu continuo glorificando a Deus, eu continuo crendo, eu continuo sabendo que Deus faz. Quando acaba a limitação do homem, entra a ação de Deus. É por isso, queridos, que o milagre vem quando a gente entra na zona da impotência. É quando não tem mais recurso, quando não tem mais o que fazer, é só Deus. Quando você olha e fala assim: após já procurei os médicos disseram não tem mais jeito, agora é Deus. Agora Deus entra, agora Deus muda, agora Deus faz. É quando você não tem mais recurso financeiro e você fala: olha, peguei a moeda do fundo lá daquele caixa, agora não tem mais jeito. A única coisa que eu posso é esperar em Deus. Eu não tenho mais saída, não tenho mais a quem recorrer, eu não tenho mais a quem buscar, eu não tenho mais a quem pedir, eu não tenho mais a quem fazer nada. Aí vem Deus. Quando você para e vê, não tem mais jeito para o seu casamento, não tem mais jeito para a sua vida, não tem mais jeito para a sua história, não tem mais jeito para os seus filhos, Deus faz, porque Deus é o Deus fiel, é o Deus que promete e Deus cumpre. Aplauda o Senhor, aplauda o Senhor. A Bíblia diz que ele não duvidou. Agora ele estava com 100 anos. 100 anos. Verso 21, estando plenamente, diga plenamente, diga mais forte, plenamente, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. O corpo dizia não, a idade dizia não, a esposa dizia não, tudo dizia não, mas a Bíblia diz que ele estava
plenamente convicto que Ele é poderoso para cumprir o que prometeu. Tudo estava dizendo não, mas a Bíblia diz que ele estava plenamente confiante, convicto. Olha aqui para mim. Ele estava plenamente convicto. Talvez você possa dizer: apóstolo, não tem mais jeito. Não tem mais jeito, não tem mais escapatória, não tem mais esperança, não tem mais saída. Eu estou totalmente impotente diante desse caso para resolver. Você precisa estar plenamente convicto que Deus é poderoso para operar na sua vida. Plenamente convicto. Meu irmão, isso é fé. Isso é mover os céus. Isso é viver na terra segundo o céu. Isso, meu irmão, é você viver uma vida totalmente diferenciada. E a Bíblia diz que era isso. Tudo dizia não, tudo dizia o contrário, mas ele dizia: eu creio, eu creio, eu creio, eu sei, eu espero, eu sei que Deus vai fazer. Onde está o milagre? O milagre está no lugar chamado impotência. Olha aqui para mim. Onde está o teu milagre? No lugar chamado impotência. Quando não tem mais jeito, quando não tem mais saída, quando não tem mais o que fazer, Deus faz. Deus faz. Quando parece que tudo, o céu está fechado, tudo está fechado, Deus faz. Mas você precisa estar plenamente convicto. Plenamente convicto que Deus vai fazer. Hoje Deus quer levantar pessoas assim. Hoje Deus quer aguçar a tua fé. Hoje Deus quer mudar a sua mente, o seu coração, o seu espírito. Hoje Deus quer que você comece a olhar para a promessa, vele por essa promessa, agarre nessa promessa, viva essa promessa. Hoje Deus quer mudar a tua história, meu irmão. Esta manhã é uma manhã de milagres. Eu vou falar de novo, esta manhã é uma manhã de milagres. É uma manhã que Deus vai mudar a tua história. Mas Deus vai começar a se mover aqui, na vida daqueles que estão plenamente convictos que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que você pensa, tudo aquilo que você pede, porque Ele é Deus. Talvez você possa dizer: apóstolo, está demorando tanto. Era 75 anos, queridos, mas agora ele estava com 100. Deus havia esquecido da promessa? Não. Ele havia errado, ele havia dado um jeitinho, ele havia sido proativo. Mas Deus, quando Ele olha e vê um coração que crê, Deus se move. E Deus começou a se mover na vida deste homem. Diga: eu creio. Diga: Senhor, eu creio. Diga mais forte: eu creio. Eu sei que o Senhor vai fazer. Meu irmão, eu quero que você comece a entender que hoje Deus te trouxe para operar maravilhas na sua vida. Quando esse homem estava plenamente convicto que Deus era poderoso para fazer, Deus faz. Deus muda a história dele. E aquilo que Deus prometeu, que parecia uma loucura, Deus cumpre. Tem pessoas aqui hoje que simplesmente esqueceram de muitas promessas que Deus fez há anos. E hoje o Espírito Santo está suscitando na sua mente a lembrança dessas promessas. Abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos. Quando acontece o milagre? Quando eu decido crer. Quando eu decido crer. Quando eu espero contra a esperança. Quando eu creio independente das circunstâncias. Quando eu entro na zona da impotência. O homem não pode fazer mais nada, mas Deus faz. Hoje Deus está trazendo à sua memória promessas. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Hoje Deus está trazendo à memória de muitas pessoas aqui
promessas que Ele fez na sua vida há tanto tempo. Há tanto tempo. Há tanto tempo. E hoje o Senhor está dizendo: filho, eu não esqueci. Eu não esqueci. Eu não esqueci daquilo que eu prometi. Eu não esqueci daquilo que eu falei que eu iria fazer. Velho, agarre. Viva esta promessa. Viva esta promessa. Comece a buscar essas verdades e confessar todos os dias, dizendo: Senhor, eu creio. Aquele que prometeu não é homem para que minta, nem filho do homem, mas aquele que prometeu é o próprio Deus. E hoje Ele te diz: filho, eu vou cumprir na sua vida. Eu vou cumprir na sua vida. Senhor, eu não tenho mais esperança do meu casamento. Eu vou cumprir na sua vida. Eu não tenho mais esperança na minha casa, na vida do meu filho. Eu vou cumprir o que eu prometi. Eu não tenho mais esperança, e hoje Deus está suscitando isso. Essa é uma manhã de milagres. É uma manhã de milagres. Espírito Santo, toca-nos.